e eu tô pra trás porque eu resolvi recomeçar, porque a vida nem sempre vai seguir esse plano mirabolante da nossa cabeça do mundo perfeito que a gente cria, mas ela quase sempre segue a gente, mas se a gente tiver coragem de continuar. Oiê, meu nome é Thaís e eu sou uma das idealizadoras do projeto Aonde a Gente Tá, que recentemente se tornou um podcast onde eu e meu parceiro de vida, Brunão, salve Brunão, a gente conversa sobre diversos temas da vida. A gente já tá aí no mundo da internet, criando conteúdo, principalmente de viagens, há 7 anos, e sentimos a necessidade de começar a falar de coisas que vão para além das viagens, né? Então, aqui realmente é um espaço onde a gente quer poder te falar de outras coisas sem ficar preso num nicho. A gente quer mostrar que, na verdade, essa vida viajando é parte e é ensinamento de muitas das coisas que a gente vive. Mas, enfim, esse quadro, que é o Como é que a gente tá, ele foi uma coisa que eu senti de fazer dentro do podcast, né? Porque apesar da gente se dar muito bem aí como casal e trabalhar muito bem junto, eu, como mulher, sentia que deveria existir um espaço aonde eu pudesse colocar realmente para fora as coisas que eu penso, as coisas que eu ando aprendendo, algumas angústias. E eu acredito que dessa forma, de repente, uma mensagem pode chegar de uma forma positiva aí do outro lado também. Então estou um pouco nervosa, ter um podcast sempre foi, assim, um dos meus maiores desejos aí como criadora de conteúdo e tudo mais. E colocar esse projeto específico onde eu converso com vocês e tô sozinha, realmente é algo bem diferente para mim. Então, resolvi fazer esse daqui sem vídeo, como o primeiro episódio, porque para ser muito sincera, tô numa época bem difícil, assim, em relação a entregas de projetos e enfim, né. Então, amanhã, terça-feira, que é quando vocês vão ouvir esse episódio, eu não tinha nenhum episódio gravado e olhei pra cara do Bruno hoje e falei: "Cara, não tô afim, não vou gravar e tal". Mas sabe quando você fica com aquela coisa de tipo assim: "Eu tô me sabotando, eu preciso gravar, porque esse é um compromisso que eu fiz comigo mesma. Por que que eu não vou gravar? Ah, eu tô cansada. Ah, eu tô com sono. Ai, a minha bateria social tá baixa. Ah, sei lá". Mas na verdade, eu estava dirigindo hoje e eu senti que se eu não gravasse, eu estaria dando uma desculpa pra mim mesma pela milésima vez. Então eu falei: "Cara, vou fazer esse episódio sem vídeo, mas ele vai ser feito". E aí uma pauta que anda rondando, assim, essa minha cabecinha pensante é atraso e recomeço. E o quanto eu acho que essas 2 coisas acabam andando muito juntas aí, quando o assunto é se sentir para trás o tempo todo, barra o quanto recomeçar também exige muito da nossa paciência e é daí que de repente vem um pouco desse sentimento de: "Meu Deus do céu, será que eu tô sozinha e tá todo mundo se dando bem, tá vida de todo mundo tá fluindo e eu tô pra trás porque eu resolvi recomeçar?". Porque assim, a gente fala muito sobre liberdade, sobre se reinventar, sobre seguir os sonhos e nossa, vamos entrar de cabeça naquilo que realmente faz, né, o nosso coração bater mais forte. Mas pouco se fala também do que isso realmente acaba exigindo, né. Quando a gente recomeça, quando a gente dá esse passo de tomar coragem para começar algo do zero, seja um novo trabalho, recomeçar num novo lugar, terminar uma relação, iniciar uma outra relação, qualquer que seja a questão que tá aí na tua cabeça, né. Eh, pouco se fala sobre a espera desse tempo, sobre o quanto desistir de outros planos também, né, nesse meio tempo para que algo comece de fato, é doloroso, é um processo aonde a paciência a gente tem que tirar não sei da onde, né. Então, eu venho sentindo frequentemente um sentimento, assim, de: "Thaís do céu".
tá todo mundo conseguindo, tá todo mundo dando certo, né, entre muitas aspas. Tá eu sinto que a vida de todo mundo tá fluindo e a minha não. E não importe o quanto, às vezes, eu consigo olhar pra mim, não é sempre, né, com um olhar de tipo assim: "Pô, você tá tendo coragem pra caramba de começar uma nova coisa", né. Então, pra colocar contexto aqui pra vocês, né, uma coisa que tem me angustiado muito e que tem me feito, de fato, né, pensar nesse atraso, é muito relacionado à minha vida profissional. Então, só para vocês entenderem, né, eu trabalho com criação de conteúdo já tem 7 anos, mas, de fato, há 1 ano e 2 meses agora foi quando eu coloquei, assim, 100% da minha energia em fazer, de fato, ser uma coisa rentável, né. Então, eu moro no motorhome, se você chegou nesse episódio agora, tem 3 anos aqui na Europa, já tem 9 que eu moro fora do Brasil, e recomeçar é uma coisa que eu já fiz muito na minha vida, mas o recomeço depois dos 30, apesar de eu sim saber que a gente ainda tá muito nova, com 32 anos é até, assim, babaquice da minha parte passar pela minha cabeça de que eu tô velha pra alguma coisa, mas eu sinto que apesar de eu já ter feito vários recomeços na minha vida, esse recomeço profissional, aonde eu saí de um emprego estável, assim, né, porque eu acho que a gente fica floreando. Vamos lá, gente, ó, se eu me perder, vocês me desculpem, é o primeiro episódio. Mas eu acho que a gente fica floreando muito quando algo acabou, sei lá, um relacionamento ou um trabalho que a gente não estava feliz, mas aí quando a gente tá passando por esse momento de tipo assim: "Meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Poderia estar sendo diferente. Ah, mas e se eu não tivesse saído?". A gente fica lembrando muito das partes boas pra tentar justificar, tipo assim: "Será que eu não fiz cagada em ter saído de lá?". Então, quando eu falo que eu tinha um emprego estável, era estável entre aspas, assim, tá, gente? Mas era um emprego aonde eu trabalhava remoto, mas entre muitas aspas, não era essa coisa maravilhosa o tempo todo, né? Apesar de sim ser um privilégio essa questão de poder trabalhar de qualquer lugar e enfim. Mas ter recomeçado nessa área e depois dos 30 tem sido um desafio muito grande para mim, porque eu senti que poderia ser mais rápido. Então, quando eu vejo que as coisas não estão fluindo da forma em que eu idealizei, eu já acho que eu sou a única da fila, né, que tá passando por esse momento de, tipo assim, truncado. Eu não sei nem explicar pra vocês, mas é um momento onde você não sente que você tá você não tá indo pra frente. E por mais energia que pareça que você tá colocando e tal, parece que as coisas não fluem. Enfim, eu acho que, né, não estou sozinha, mas a real que, assim, ouvindo outros podcasts e conversando com as pessoas, e até parando para me ouvir às vezes, né, e ouvir esses sabotadores da minha mente que querem me mostrar que não, de repente ter ficado naquele trabalho seria o mais inteligente e tal, eu tento me abraçar pensando que às vezes esse atraso ele nem é real. Porque ele é muito mais ele parte muito mais desse senso comparativo que a gente tem por conta da internet e tudo mais, do que de fato com o que a gente está vivendo, né, com uma linha do tempo que nem é nossa, assim. A gente se compara às vezes com a fulana ou com o ciclano ou sei lá, que estão passando por um outro corre, que estão numa outra fase, que já passaram de repente justamente pela fase que eu tô passando agora, de abdicar de algo muito certo para conseguir aí de fato, fazer o próprio negócio ser rentável, né. Então, no meu caso, como eu falei, trabalhando com criação de conteúdo, sentindo que os meus números estão me levando para algum lugar, que as marcas vão enxergar o nosso potencial, que de fato a gente vai conseguir viver do nosso sonho, que há tanto tempo a gente trabalha nisso. Mas quando eu penso, eh,
só na Thaís, né, só naquilo, sem olhar a página do Instagram ou coisas assim de ninguém. Eu vejo que, às vezes, falta algumas coisas em mim mesma, do fato, por exemplo, comecei aqui o projeto do podcast, certo? Eu já estava pensando em não gravar hoje só porque eu estava com preguiça, porque eu dirigi várias horas e estava tipo assim, sabe quando você tá literalmente com preguiça? E dessa vez eu fiz diferente. Dessa vez eu falei assim: não, não interessa a preguiça. É um compromisso que eu fiz comigo. Independente desse podcast não estar me dando absolutamente nenhum centavo, o compromisso foi: eu quero colocar isso no mundo. Eu tô fazendo isso porque é algo que eu gosto, é porque é algo que mexe comigo, porque é algo que eu sinto que pode fazer a diferença não só para mim, mas para quem me escuta. Eu coloquei isso no mundo porque eu queria muito que as pessoas vissem, mais do que eu sou, além das curiosidades e das coisas que eu adoro fazer, né, que é falar sobre o universo da viagem. Isso daqui para mim é uma vulnerabilidade que eu sempre tive vontade de colocar no mundo, porque eu acredito que isso conecta, de fato, isso aproxima e isso faz com que a gente troque sentimentos e angústias, porque tá todo mundo no mesmo barco. Eu tenho certeza absoluta que você que está ouvindo, talvez não tenha desistido do seu trabalho de CLT para tentar a vida na internet, mas que você tá aí desistindo de uma carreira ou colocando pausa numa carreira para ir morar fora do Brasil, ou para sair da sua cidade, ou olhando aquela situação num relacionamento, sei lá, pô, que você já sabe que não tá legal e você tá de fato conseguindo: "Vou sair disso daqui e recomeçar de fato com você mesma", né, então não levando para comparativos às vezes, dói. E assim, às vezes eu vejo que esse atraso, na verdade, é algo que eu atraso muito dos meus planos, porque mesmo estando aí esse tempo que eu falei, trabalhando só com as nossas coisas e tal, né, quando eu falo nossas, eu falo eu e o Bruno, às vezes eu não coloco 100%, às vezes eu vou e dou essa desistida. E eu acredito que a gente só consegue de fato algo quando a nossa mente e o nosso coração tá 100% ali. Não importa o meu tempo apenas, eu acredito que tudo tem muita intenção também. Então, se eu não acredito, porque muitas vezes é isso também. Se às vezes eu não tô acreditando no meu projeto, se às vezes eu não tô me colocando como autoridade no que eu falo porque acho que não estou pronta, se eu não tô pronta, quem é que tá? Sabe aquela coisa? Às vezes esse atraso, na verdade, é um atraso mental, mas que eu procuro de certa forma. Será que deu pra entender? E aí o que eu venho tentando colocar na minha cabeça também, além do fato de que se eu não me mexer e eu, lógico, gente, não estou dizendo que a gente não pode ter pausas e coisas assim, mas é que eu me encontro nesse momento, tá? De às vezes ficar colocando mais desculpa do que ação, pelo desânimo do que, ah, não, agora não deu certo, então, ih, daqui já não vai dar. Gente, às vezes eu me vejo numa negatividade, assim, que eu falo: "Meu Deus do céu, cala a boca", sabe. Se eu tô pensando assim de mim mesma, como é que eu quero que as outras pessoas me vejam de outra forma? E apesar de sim, eu ter a consciência de que recomeçar é um privilégio, porque começar de novo é totalmente correlacionado ao fato de você ter forças, condições físicas, mentais, financeiras, às vezes, de poder dar um novo passo. Eu sei que tudo isso é um privilégio e a gente precisa ver um recomeço como um ato de coragem, ao qual eu já dei vários, né, passos em recomeçar na minha vida, mas é importante também a gente acolher o fato de que dá medo, de que dá raiva quando a gente acha que porque tudo o tempo na nossa cabeça, ele é muito relativo, né. Então a partir do momento que a gente teve coragem para fazer alguma coisa, a gente quer o resultado daquilo naquele momento, porque senão, meu Deus do céu, já entra no fato em que eu falei antes, né. Será que eu devia ter terminado? Será que eu devia ter saído desse trabalho? Porque a gente quer um resultado num tempo
que não é o certo, né. E apesar de sim doer, e isso tem sido, assim, um super caso pra mim, eu tô tentando aceitar que o tempo ele não é algo reto. Ele é uma coisa espiral e às vezes a gente vai voltar para o mesmo lugar e às vezes a gente vai chorar pelo mesmo motivo, mas é de um jeito diferente. E a gente precisa parar de tentar andar só, correr atrás só de uma linha reta e entender que a gente vai precisar caminhar no ritmo das coisas, sabe. E às vezes o ritmo da coisa não é um vídeo meu viralizar amanhã e eu começar a ganhar rios de dinheiro. Ou não é você que quer, sei lá, aprender uma nova língua, acordar amanhã, porque você está fazendo um curso, que você vai acordar fluente em mandarim, sabe. É como olhar os recomeços como: "Cara, eu sou realmente braba, brabo, sabe. Tô dando a minha cara a tapa por algo que eu acredito ser melhor pra mim", mas não, e entender de fato que às vezes vai levar mais tempo. Aí eu acho que quando vier esse sentimento de atraso, e para quem tá recomeçando alguma coisa agora, né, e tá com essa coisa de: "Meu Deus do céu, será que esse é o caminho?", eu queria te lembrar que isso não é fracasso, esse é um ciclo e tá tudo bem às vezes a gente chorar e pensar em desistir, mas se você estiver colocando energia em algo que você de fato acredita, segura mais um pouco. Eu tô gravando isso e me ouvindo, assim, de uma forma muito presente. Segura mais um pouco, Thaís. Segura mais um pouco, Mari, Ju, Priscila, Vânia. Segura mais um pouco, Pedro. Gente, segurem mais um pouco. Eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente coloca energia na vida, ela volta da forma mais bonita dentro daquilo que a gente precisa. E eu sei disso, e é por isso que eu tô querendo colocar, né, essas palavras e me ouvindo dessa forma como eu falei, porque essa não é a primeira vez que eu tô recomeçando algo e que esse sentimento, né, de será que eu tô no caminho certo, não é a primeira vez que isso chega em mim. Eu consigo ver tantas das coisas que eu ganhei toda vez que eu recomecei, que eu falo assim: "Thaís, só mais um pouco", e coloca foco. A preguiça fica para depois. Um dia a gente não tá legal e enfim, é normal, mas colocar qualquer outra coisa na frente porque o desânimo bateu, aí não dá, gente. Ai, enfim, eu não faço ideia de como ficou esse episódio. Ele vai ficar mais curto do que o normal, mas era só um desabafo. Não sei como ele vai bater aí do outro lado. Inclusive, vai ser incrível se você que ouviu puder deixar aí um comentário me falando o que que você achou desse episódio e desse formato. Como eu falei, gente, desculpa, o vídeo realmente não ia rolar hoje, mas eu tô com o coração mais tranquilo em não ter deixado para depois e ter colocado isso no mundo. Porque já que eu resolvi recomeçar, eu preciso entender que esse atraso também faz muito parte do que eu tô fazendo para as coisas andarem ou não. Então, assim, um beijo e um abraço para você aí do outro lado, que se estiver se sentindo atrasada, lembra de que muito disso é comparação com outras pessoas que de repente você não faz a menor ideia do bastidor dessa outra pessoa, ou então porque de fato, às vezes você mesmo boicota os teus planos por medo de dar certo, por colocar pessimismo, por não acreditar, por desânimo. Então, tenta entender, tenta identificar da onde está vindo esse sentimento do atraso. Se for na comparação, para de ser besta, entendeu? Né? Vamos junto nessa, porque eu sei que é difícil. E se for por esses outros motivos de boicote, de auto-boicotação aí, se olha com mais carinho e entende que você está fazendo o teu corre. E não vai ter ninguém que vai poder fazer isso por você. Então, ó, um abraço nesse recomeço, nessa coragem
E se você ainda não recomeçou por medo, saiba que vai dar mais medo ainda. E que esse sentimento todo que eu tô contando aqui, ele vai bater depois. Mas o resultado de quando a gente se entrega de fato para algo que faz a gente, né, que faz a gente se sentir mais vivo, cara, o resultado é maravilhoso e eu tô doida para sentir de novo o sentimento de missão cumprida que eu já senti em outros recomeços e que ainda não consegui nesse, mas que eu sei que a hora que chegar também, cara, vai ser no momento certo. Então, gente, é isso. Desculpa de novo, tô muito nervosa, não sei nem o que saiu. Eu só liguei isso aqui e falei, vou embora com vocês. Próxima semana tem episódio aí com o Brunão. Vamos gravar. Vamos continuar colocando isso aqui no mundo, porque, como eu falei pra vocês, é muito especial. E aí, só pra encerrar, uma frase aí pra vocês, né? Pra guardar. Vamos meditar nessa frase. Porque a vida nem sempre vai seguir esse plano mirabolante da nossa cabeça, do mundo perfeito que a gente cria, mas ela quase sempre segue a gente. Mas se a gente tiver coragem de continuar. Então segura as pontas por aí, porque o resultado vem. O resultado só não vem quando a gente desiste. Então, gente, é isso. E até semana que vem. Tchau, tchau.